Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para esse que é o nosso segundo episódio do projeto Trajetórias aqui do Ouse Saber. O Trajetórias, como vocês já devem saber, ele é exibido no YouTube e é exibido também por áudio no Lexfy, que é o aplicativo de celular que o Ouse desenvolveu para disponibilizar conteúdos tanto em áudio quanto em vídeo. E o Trajetórias é esse projeto que acredito que você também já conheça o conteúdo dele. O objetivo do Trajetórias é trazer aqui para os estúdios do Ouse histórias de pessoas que tiveram êxito no mundo dos concursos para poder inspirar aqueles que estão começando ou aqueles que estão tendo resultados negativos ou mesmo aqueles que estão indo bem, mas estão querendo melhorar o seu desempenho, para que a gente possa aqui fazer um painel de boas práticas, mostrar pessoas que obtiveram sucesso nas suas caminhadas e como elas obtiveram esse sucesso, o que elas fizeram, quais foram as dificuldades que elas enfrentaram, porque conhecendo as dificuldades delas podem ser também as suas dificuldades e você pode assim acabar descobrindo como vencê-las, como superar essas dificuldades através da inspiração e do exemplo dos nossos convidados. E hoje a nossa convidada é a Liana Correa Alencar, pessoa por quem eu tenho a maior estima, maior consideração, professora do Ouse, ex-aluna do Ouse. A gente sempre acredita que o maior exemplo de sucesso que o Ouse pode ter é que os seus ex-alunos se tornem professores, e a Liana foi aluna do Ouse Saber também, e é aprovada no concurso da magistratura do TJ Ceará. É outra que passou em casa, vai ficar aqui no Ceará, que é a terra do Ouse, onde o Ouse nasceu, apesar de o Ouse hoje estar em todo o Brasil. É um projeto que nasceu aqui no Ceará, e a Liana vai ser juíza aqui no Ceará. E aí a gente já agradece, queria começar agradecendo a sua presença aqui hoje, Liana, dizer que é uma honra, uma satisfação tê-la aqui conosco. E queria, para começar aqui a nossa conversa, queria pedir para que você começasse falando um pouco de como começou a sua preparação para concurso, quando foi que ela começou, por que que você escolheu ser juíza, o que que te motivou a isso. Pode ficar bem à vontade aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Felipe? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, assim, com uma grande satisfação que eu recebi esse convite. E até para falar assim, um pouco da minha trajetória, para, como você falou, tanto inspirar as pessoas, como também ajudar a corrigir eventuais dúvidas, eventuais problemas que encontrem ao longo da preparação. E assim, falando especificamente sobre como eu iniciei os meus estudos, eu me formei em 2010 na Unifoc, na Universidade de Fortaleza, e eu já comecei a fazer cursinhos nessa época, assim, eu fazia cursinhos de videoaula, mas assim... Quando se formou? Ou quando entrou na faculdade? Não, quando se formou. Isso, exato, quando eu me formei. No final da faculdade, na verdade, no meu último semestre eu já estava num curso preparatório, no meu último semestre, e logo em seguida dei continuidade. O primeiro curso foi de videoaulas? Isso, foi de videoaulas. Curso de videoaulas, assim, foi realmente uma preparação boa, que eu tive um apanhado geral sobre as diversas matérias. Era aquela ideia de formar a base mesmo. Exato, isso, formar uma base que é necessária. Às vezes a gente quer começar pelos detalhes, mas eu acho que é muito importante ter essa formação da base e, assim, para os conhecimentos mais básicos, mais elementares, que às vezes a gente quer deixar de lado e, assim, para as minúcias, mas não, assim, acho que a base é muito importante, assim, constitucional, administrativo, penal, civil, processo civil, principalmente dessas 6 matérias. São as 6 básicas, né? Como eu costumo, desde que a gente começou o Ouse, começou a preparar candidatos para concurso público, eu sempre digo, são as 6 básicas, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Sem isso aí, para a carreira jurídica fica muito difícil ir para qualquer lugar. Uma pergunta que eu tenho é, como é que você avalia a sua faculdade? Você acha que fez uma boa faculdade, você se dedicou bem, ou você construiu essa base a partir desse momento que se formou? Ou construiu uma base, mas o estudo para concurso é totalmente diferente e precisou reconstruir? Como é que você avalia isso? Eu acho que a minha faculdade, assim, falando com muita sinceridade, foi uma faculdade muito mediana. Por quê? Porque o curso de Direito, se você realmente não tiver
uma motivação, um interesse de estudar, de querer algo mais, de se destacar, você acaba podendo levar de uma maneira, assim, mais leve, né? E eu sempre fui uma boa aluna na faculdade e no colégio. Mas eu acho que na faculdade acabou meio que flexibilizando, assim, um pouco. Às vezes eu comento que eu desaprendi a estudar na época da faculdade. Que eu vim do período de vestibular. E na faculdade eu percebi que eu não precisava para a faculdade de um esforço tão grande. Eu tenho a mesma sensação em relação à faculdade de Direito, que a faculdade de Direito é uma faculdade que você consegue levar sem muita dificuldade. Isso acaba colocando você numa zonazinha de conforto ali que é perigosa, né? Para quem quer concurso depois. Exatamente. Aí por isso, assim, que eu preferi começar realmente pelas videoaulas, para aprender o que eu deveria ter aprendido na época da faculdade, para tentar recuperar esse tempo que eu passei lá e acabei meio que desperdiçando. Eu tive que reaprender a estudar e aprender coisas que eu deveria já ter aprendido. Muito bem. E quando foi que surgiu o desejo, a vontade, o sonho de ser juíza? Assim, foi bem gradativo. Na verdade, inicialmente eu sempre tive muito medo dessas carreiras, assim, que tem uma exposição maior, como a magistratura, o Ministério Público, o delegado de polícia. Tanto que eu comecei a estudar, na verdade, para procuradorias. A minha mãe ela é procuradora federal e eu via como se fosse uma carreira, assim, mais segura, que me desse a estabilidade que eu queria e que eu não precisaria ter uma vida, assim, muito agitada, que eu me sentisse, de alguma maneira, ameaçada, sabe? Então, como é que foi esse percurso? Eu me preparava para as procuradorias e principalmente para as carreiras da AGU, para procurador federal, para advogado da União, para procurador da Fazenda. Eis que passou um período que não estava tendo muita prova da AGU e apareceu o concurso do TRF5. E eu vou fazer o concurso do TRF5, eu nunca vou passar, um concurso dificílimo, mas eu vou tentar, né? Porque aí já é uma preparação para a AGU que vai sair, pode ser que saia perto. Fiz a prova, me preparei, foi quando eu comecei a me preparar mais através de questões. Fiz curso específico de questão, me dediquei mesmo assim, a estudar mais questão e obtive a aprovação na primeira fase do curso do TRF5 de juiz federal. E foi quando eu falei assim, ai meu Deus, será que você está abrindo essa porta para mim? Será que realmente é um chamado? Porque às vezes eu até me identificava com a carreira, mas tinha esse medo, sabe? Tanto medo que o próprio exercício da carreira apresenta como assim, questões pessoais. Por exemplo, eu sou muito perfeccionista, um trabalho de juiz. Às vezes eu não vou conseguir dar o resultado que eu gostaria de dar, não sei. A responsabilidade é muito grande, isso. Além da responsabilidade que eu mesma me atribuo, que é a cobrança que eu mesma me faço. Você já sabe que é perfeccionista, já sabe que vai buscar ser um magistrado perfeccionista, já sabe que ser um magistrado perfeccionista é uma coisa que dá muito trabalho e você acabava, na verdade, criando um bloqueio por saber das dificuldades que realizar esse sonho geraria. Exatamente. Basicamente é isso, né? Exatamente. Aí o que eu pedia muito, assim, era para que Deus me capacitasse, que se fosse realmente, assim, a minha missão, que se fosse da vontade dele, que abrisse as portas, que eu estaria, assim, disposta a fazer realmente o meu melhor. Perfeito. E foi a partir daí que eu comecei a estudar para as carreiras da magistratura. Perfeito, Liana, perfeito. Excelente, assim, vamos fazer agora um pequeno intervalo e aí a gente volta no próximo bloco para que a gente possa falar de como foi a preparação para a prova objetiva, depois da subjetiva, até a prova oral, tá bom? Fica aqui com a gente vai fazer um pequeno intervalo, coisa de 30 segundos, então não sai daí, a gente volta já, tá? Até breve. Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Santos aqui, passando para convidar todos vocês a conhecerem o nosso curso sobre a lei anticrime. O curso está super bacana.
Vão ser pelo menos 3 aulas abordando todas as modificações promovidas no Código Penal, no Código Processual Penal e na legislação penal extravagante. Tudo isso por um preço super acessível. Você terá acesso, além das videoaulas, a um material escrito, resumos sobre as aulas, com todos os detalhes que você precisa saber. Também terá acesso a exercícios de fixação para você poder sedimentar, consolidar o conhecimento. Então não percam a oportunidade. Conheçam o curso, tenho certeza que é a melhor forma de se preparar para antecipar as questões que podem ser feitas nos próximos concursos públicos, especialmente nesse ano de 2020. Então, um forte abraço a todos, não deixem de conferir. Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco do Trajetórias. A gente está recebendo hoje aqui a Liana Alencar Corrêa. Pessoal, até desculpa, Liana, que no primeiro bloco eu troquei, falei Corrêa Alencar, mas é Alencar Corrêa, a Liana Alencar Corrêa. E ela está falando um pouco aqui da trajetória de aprovação dela, de como ela escolheu ser magistrada e todo esse percurso até lá. E, Liana, uma coisa que sempre todos aqueles que estão estudando para concurso querem saber é justamente como foi essa preparação. Como foi a sua preparação para a prova objetiva? Como foi vencer essa etapa, uma das etapas mais difíceis, talvez, do concurso, é a prova objetiva, porque exige um conhecimento muito amplo de muitas matérias. Você já falou que no finalzinho da faculdade já começou a fazer um curso de videoaulas, quando fez o concurso do TRF, fez uma preparação resolvendo questões, mas para a magistratura do Ceará, que foi aquela que você logrou êxito de forma mais destacada, como foi a preparação para a prova objetiva desse concurso? Certo, assim, especificamente aqui para o TJCE, o que eu tentei fazer com mais ênfase realmente foi resolver questões, ler a lei e estudar jurisprudência. Eu fazia muitas questões assim, fazia questões e já acompanhava os artigos pelo código, porque eu achava muito chato ficar só lendo o código, lendo mesmo os artigos e tal. O que eu fazia? Eu resolvia a questão, aquele artigo que era o objeto do questionamento, eu grifava e dava uma lida e grifava também os que estivessem próximos, assim, relacionados com aquela matéria. Então, foi com a questão, foi com esse estudo da lei e da jurisprudência, sim, incluindo a jurisprudência STF, STJ e o estudo das súmulas, que eu acho que eu obtive essa aprovação no TJCE. Eu já havia feito, assim, também alguns resumos. Eu nunca fui de fazer resumo, a matéria completa, até porque eu fazia cursinhos que me forneciam resumos. O que é que eu gostava de fazer? Que fiz no TJCE. Elaborar um caderno de erros. Eu tinha um caderno, aqueles cadernos assim de faculdade mesmo, de 12 matérias, e dividia cada matéria por disciplina, constitucional, administrativa e tal, e lá eu anotava os erros que eu tinha com mais recorrência. Então, assim, quando eu resolvia uma questão de algo que eu nunca tinha visto, ou então via uma informação nova, eu ia lá e anotava, fazia um esquema, ou então tentava anotar com as minhas palavras, que esse caderno já servia para eu revisar. Outra coisa que eu fiz também foi utilizar, assim, post-its. Eu estudei muito no escritório da minha casa e a parede, ela estava completamente cheia, assim, de post-its. Decoração nova, né? Exatamente, E o que eu colocava? Assim, você não vai contar uma história imensa nos post-its, tem que ser uma informação bem objetiva. Eu colocava informações que exigiam que eu decorasse, mas assim, realmente eu não sou tão boa de decorar, eu prefiro entender o contexto e assimilar aquele conteúdo, mas tem coisa que a gente tem que decorar. Então eu colocava essas informações mais decorebas, colocava esquemas assim, que isso tudo baseado no estudo das questões. Quando eu via que aquela matéria era muito cobrada, que o que eles exigiam era um conhecimento mais decorado, eu ia lá fazer o post-it na parede. E outra coisa que eu usei, outro recurso, foi também fazer ficha. Eu tenho uma pastinha com fichas e na ficha eu fazia ou um resumo ou um esquema, principalmente de assuntos que eu achava mais importantes. Não era necessariamente aquele assunto decoreba que eu colocava no post-it. Era assunto assim, isso aqui é importante, isso aqui tem uma relevância, eu vou lá esquematizar com as minhas palavras para que eu possa revisar. São assuntos importantes e que exigem uma compreensão mais detalhada. Às vezes o que eu fazia também era esmiuçar uns artigos, sabe? Um artigo, principalmente do Código de Processo Civil, que
Até agora ainda continuam cobrando muito a letra da lei do CPC. Aí eu ia lá, fazia um esquema do artigo, e com esses 3 recursos, né, o post-it, a pasta de fichas e o caderno de erros, eu acabei, assim, filtrando o que é que a banca CESP, né, que é a banca do concurso que eu fiz, era CESP, o que é que ela cobrava mais, quais eram as minhas dificuldades e de que forma eu podia driblar essas dificuldades. Perfeito. Uma coisa que muita gente se pergunta é, você estudava todo dia uma matéria, você estudava num dia várias matérias, você estudava resolvendo questões, como era a sua fórmula de estudo? Eu estudava normalmente, assim, em véspera de prova. Eu estudava várias matérias, porque véspera O que de que prova... você chama de véspera de prova? Assim, quando sai o edital é véspera de prova ou assim, na semana de véspera de prova? Quando sai o edital. Quando Certo. sai o edital... A reta final, né, digamos assim. Exato, na reta final. Quando sai o edital, eu gostava muito de tirar um dia para organizar o meu estudo, a minha preparação. E do edital até a prova, né? Exato. Eu também fazia do mesmo jeito. Saiu o Quantos edital, dias tem... tinha um planejamento, fazia um planozão até... Exato. Quantos dias tinha até a prova, quais eram os tópicos mais importantes, quais os materiais que eu ia utilizar, que às vezes a gente acha que tem material de pouco, ou então tem muito material, então eu selecionava, eu vou estudar por isso, isso, aquilo, outro. Selecionava esses materiais e fazia esse planejamento. Aí eu organizava o cronograma, colocava de manhã, vou estudar isso, de tarde aquilo, e à noite aquilo outro. O meu melhor horário de rendimento é de tarde para a noite. Então eu colocava para estudar de manhã, que era o horário que eu ainda estava assim meio dormindo e meio acordada, a matéria que eu tinha mais facilidade. Por exemplo, constitucional, tributário, administrativo, que eram coisas que eu já tinha visto, então eu não precisava de uma atenção total. Aí de tarde para a noite eu colocava matérias que eu tinha mais dificuldade. Penal, processo penal, empresarial, matérias assim, que eu precisava realmente de foco. E à noite eu também gostava de colocar, assim, mais pro fim da noite. Você tinha o tempo todo livre para estudar, Isso. né? Alguns dias eu ia para pro fórum, porque Sim. eu era juíza leiga lá no juizado da Fazenda. Aí alternava, mas como era, na época, o regime ainda era voluntário, eu tinha essa flexibilidade. Eu ia 2 turnos por semana. Aí, então, era manhã, tarde e noite, dedicação total. E de noite eu adorava estudar as jurisprudências. Eu sempre acompanhei as jurisprudências, sempre não, de um tempo, no começo eu não acompanhava. As jurisprudências do Dizer o Direito. Perfeito. Eu li os informativos comentados, assim, porque... Você se formou em que ano? 2010. 2010. Isso. Aí, o estudo para concurso, ele aconteceu em quanto tempo, mais ou menos? A partir de 2013, que 2010 eu me formei, já estava fazendo um cursinho. Fiz cursinho também em 2011, só que eu estava fazendo o quê ao mesmo tempo? Uma pós-graduação e advogando com amigas. Então acabou que eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não me dedicava... Não dava para dar aquele foco. Exatamente. Então foi de 2013 a 2018, 2019. Exato. Por aí o período para criar aquela bagagem mesmo para estudar. Mas pelo menos na experiência, eu vejo que tem assim, uma fase da vida do concurseiro que ele fica mais focado. Qual foi esse momento? Isso aconteceu com você e que momento foi esse? Assim, teve o início foi 2013, por quê? Porque saiu o concurso para procurador federal. Sim. E o concurso de procurador federal era o que eu queria à época, era a carreira da minha mãe. E então, não, eu havia terminado a minha monografia da pós-graduação. Na verdade, eu acho que eu me dediquei tanto a essa monografia, ficou com 100 e tantas páginas, que eu acho que era um pouquinho fugindo, assim, dos estudos, sabe? A minha orientadora disse que era quase uma dissertação de mestrado, isso. Aí, quando saiu o edital, eu, não, agora eu tenho que encarar realmente. E em 2013 eu fui estudar como estudar. Eu acho que eu até comentei que acho que na faculdade eu desaprendi um pouco a estudar. Sim. E estudar para concurso exige, assim... Totalmente diferente. Isso, um roteiro, um caminho... Não existe um caminho certo, mas existe um caminho melhorado, né? Aí fui estudar como estudar e comecei a me dedicar muito. Então teve esse marco de 2013, o marco de 2015, que foi a prova do TRF5, e 2018, que foi a prova do TJCE. Eu acho que foram, assim, as provas que eu mais me dediquei nos estudos e foram as únicas provas que eu chorei, que eu fiz provas, assim, milhões de provas. Viajei o Brasil todinho, mas essas provas que eu me empenhei mais foram, assim, as que quando dava certo, quando não dava certo, eu realmente sentia
E ou ficava muito feliz, ou então eu ficava acabada de lágrimas. Entendo, eu sei demais como é. Ou seja, na sua caminhada teve vários êxitos e várias dificuldades, vários obstáculos, né? Porque tem muita gente que acha que assim, as pessoas que passam são especiais, né? As pessoas que passam têm uma inteligência acima da média, são pessoas diferentes das outras, né? Mas as histórias mostram que, na verdade, sempre há muita dedicação, sempre é uma questão de muita persistência, até descobrir qual é essa melhor forma, a forma que mais se adapta a você, né? Você acha que quando você descobriu esse método próprio seu, customizado para você, foi o grande momento, o turning point aí que te permitiu lograr êxito nesse concurso? Acho que, sem dúvida, assim, não, eu ainda não sei qual é o meu melhor método de aprendizado, porque tem gente que fala assim, eu aprendo mais assistindo aula, eu aprendo mais lendo, eu aprendo mais escutando, porque eu estudava de todas as maneiras possíveis e imaginárias, eu só não gostava muito de estudar escrevendo, porque demandava muito tempo. Perde muito tempo, é verdade. Isso. Aí também, assim, quando eu percebi que eu acho que o diferencial é a resolução de questão. Sinceramente, a resolução de questão ajuda muito, porque você percebe o perfil da banca, você percebe como ele quer que às vezes você erre. Não é que ele queira que você erre, né? Mas aquele detalhezinho... Às vezes eles querem mesmo que a gente erre, a verdade é essa. Aquele detalhezinho que você fica, poxa vida, né? Mas eu acho que foi muito importante, assim. E eu saí da casa da minha mãe em 2017. Eu fui morar com o meu namorado, né? E foi um período também que me ajudou muito, porque tudo eu colocava para acontecer na minha vida depois que eu passasse. E eu namoro há 12 anos. Então, aí, assim, ia chegar um ponto que se eu acabasse o namoro, ninguém ia mais me querer, porque eu já ia estar muito velha, assim, acabada, não tá bom. Aí eu acho que essa época que eu também tive essa mudança de ambiente foi muito positiva, porque eu tava sozinha, eu e 2 gatos. Na verdade, um gato, e o outro gato eu adotei na véspera do concurso do TJCE. Nossa, como é que é o nome desse gato, meu Deus? Foi muito bom. A Luna, que era a primeira, e o Léo, que foi o que eu adotei bem na véspera do concurso. Tem que comprar uma toga pro Léo, porque é o gato da sorte, né? Com certeza. Esse gato não é preto. São gatinhos gato preto dá sorte. Não tem gato que não dê sorte. Então pronto, então tá certo. Aí foi bom assim, porque até o pessoal fala, Eliana, só tu mesmo pra inventar de adotar um gato, ele é cego, viu? Meu Deus. Eu precisei cuidar dele. Mas eu acho assim, que às vezes a gente fica tão focada só em uma coisa, que quando aparece aparece uma mão de Deus, assim, pra falar, olha, você tem outras coisas na vida acontecendo, não fique só nisso. Aí a minha mudança foi boa, esse fato de eu estar dedicada assim, a outras coisas foram muito positivas. E estudar com amigos, eu sempre gostei de estudar com meus amigos, com as minhas amigas, tipo, final de semana, esse período que eu me mudei, a minha casa virou a casa dos estudos. Ótimo. Aí todo final de semana as minhas amigas iam lá pra casa e era assim, iam de manhã, almoçava, lanchava, jantava e tarde da noite ia embora. Perfeito. Foi muito bom. Liana, excelente. Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui e a gente volta no próximo bloco para falar de prova subjetiva, prova oral e saber um pouco mais aí de dicas que a Liana possa dar para vocês para incrementar os seus estudos, para ajudar, para que todos vocês possam aprender com quem aprendeu a estudar, tá bom? A gente volta já. Olá, amigo do Ouse, olá, amiga do Ouse. Estou passando aqui para te fazer um convite. Você já conhece o Plenos? O Plenos é o nosso acompanhamento total, o acompanhamento completo para concursos públicos. O Plenos te dá todas as ferramentas que você precisa para aprovação. Materiais de estudo, videoaulas, um professor tutor para fazer o seu planejamento de estudos, questões objetivas e subjetivas, informativos comentados, estudo de legislação, é simplesmente tudo o que você precisa pelo menor custo-benefício do mercado. Então, não deixe de conhecer o Plenos, vai no site do Ouse e conhece o nosso acompanhamento completo para concursos. Valeu! Vamos voltar aqui
para o nosso terceiro bloco aqui, conversando com a Liana Alencar Corrêa. Tá super agradável aqui a conversa, super legal te ouvir, Liana. É muito bom saber das histórias, das superações, realmente do que faz a pessoa chegar, né, o propósito, né, a determinação, não desistir. Você pensou em desistir em algum momento dessa caminhada? Todo final de ano. Todo final de ano, a hora de fazer o balanço, né, a avaliação. Todo final de ano eu pensava assim, meu Deus, eu não tô acreditando, mais um ano disso. Aí eu ia procurar emprego. Vou procurar emprego, vou pra entrevista de emprego, aí eu ia no escritório, quando eu chegava, quer saber, eu vou estudar. Aí eu voltava. É melhor. E então sempre, assim, você chegava a pensar, mas no final das contas, algo te chamava de volta. Isso, assim, é porque é como você tinha comentado, o pessoal pensa que por ter passado, foi uma trajetória toda de sucesso, mas não, foi uma trajetória toda de derrotas, né, para que finalmente chegasse ao sucesso. Eu tenho um amigo que é juiz federal hoje em dia, né, e ele é um cara que passou em primeiro lugar no TRF2 e passou em segundo lugar no TRF5, passou em 2 TRFs. Acho que ele também passou uns 10 anos estudando, né? Passou em outros concursos no meu tempo, foi advogado do Senado. Mas a gente ficava brincando quando a gente se encontrava assim, não, eu fiz mais concurso que tu. Ele dizia, não, eu fiz mais concurso. Ele dizia, eu fiz concurso para PM. Eu dizia, eu fiz concurso para o BNDES e tal. E a gente ficava brincando quem tinha feito mais concurso. E você passa em um concurso, todo mundo acha que você é gênio, que você é brilhante, e todo mundo esquece, né, que você reprovou várias vezes. Então é aquela história, né? 30 reprovações e você não é nada. Uma aprovação e você é juiz, né? Então, realmente as pessoas, quando você passa, esquecem tudo o que você passou, né? Quando você passa, elas esquecem tudo que você passou para passar. Mas me diz uma coisa, na tua preparação para a prova objetiva ainda, antes da gente passar para falar da prova subjetiva, na objetiva, você já disse que lia a lei quando estava resolvendo questão, disse que no começo não estudava jurisprudência, mas depois passou a estudar, e literatura, doutrina, né? Doutrina é uma palavra meio pesada, porque já remete àqueles livros mais densos. Mas você estudava por livros mais densos, estudava por sinopses, estudava por resumos, ou não estudava uma doutrina, estudava resolvendo as questões. Como é que funcionava isso? No início, principalmente, eu estudei mesmo por doutrinas, por livrões. Eu pegava o José de Santos Carvalho Filho. No começo mesmo lá. Isso. Quando eu comecei a estudar, quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a estudar para as procuradorias, eu foquei muito, assim, em administrativo, em constitucional. Li o José de Santos Carvalho Filho, li o Pedro Lenza, li livros de processo civil, li livros de tributário, matérias assim, realmente eu pegava a doutrina e estudava, porque por 2 motivos. Primeiro, porque quando eu comecei a estudar, vendia-se muito aquela ideia de que, fulano, ninguém vai passar para concurso tal se não ler livro tal. Eu fui aluna de um professor que ele falou isso vendendo o próprio livro dele. O livro dele era imenso, assim, você fala, olha, para você ser isso, aquilo, outro, você tem que ler o livro tal, ninguém vai passar. Ele falou brincando, não sei se vocês conhecem, um resumo que é dobradinho, assim, você abre. Aí eles vendiam muito essa ideia, que você não podia estudar por um código comentado, não podia estudar por um resumo, porque quem quer altos cargos não vai passar se não estudar por livrões. Aí lá ia eu comprar livros, e estudava, e quando chegava assim, um texto do livro, meu Deus, nunca vou terminar isso em vida, o que é que eu faço? Aí depois eu comecei a adotar mais sinopses, mais resumos, mais materiais de cursinhos, então comecei a deixar o meu estudo mais direcionado, assim, e menos volumoso, porque é como muita gente fala, ninguém precisa ser um especialista em direito constitucional, direito administrativo, tributário, a gente precisa ter uma visão geral sobre tudo. Que nem, e também eu gostava muito de estudar como estudar, né? Aí eu lembro de que um professor falava assim, que para você começar, você chegar ao cume, você tem que ir por baixo da montanha, né? Você vai tendo que fazer sua base. Eu costumo dizer que ninguém constrói a casa começando pela chaminé, né? Exatamente. Pois é, e antes, assim, infelizmente, na época que eu comecei a estudar, havia um certo preconceito
com livros esquematizados, com sinopses, com códigos comentados, que graças a Deus isso acabou, ou então está em vias de acabar, porque... Eu acho que hoje em dia o meu medo é de estar acontecendo o contrário também, né? De que assim, você achar que só passa por sinopse, né? Eu acho que é um meio termo, né? As pessoas... Exatamente. A gente vive numa época de muitos extremos, né? Então assim, livro grande, taca fogo, sinopse, Deus. Também não é... eu acho que é um meio termo, sempre recomendável, né? Exatamente. E assim... como eu estava acho falando. que a sua história até mostra um pouco disso. Você começou com grandes livros até chegar na sinopse. E não me arrependo, assim, porque realmente eu acho que todo mundo precisa formar essa base. E a base, principalmente, daquelas 6 matérias mais importantes. E construindo esse entendimento, acaba que outras coisas fluem mais fácil, como o estudo da jurisprudência, o entendimento e a interpretação da lei. Você consegue desenvolver um raciocínio melhor, até para compreender a situação, para resolver uma questão discursiva, para responder uma pergunta de prova oral. Eu acho que um conhecimento assim, um pouco mais aprofundado, um pouco mais fundamentado, ajuda muito nisso. E assim, eu nunca deixei de ter livrões, eu tenho bilhões de livrões. Mas depois de construir essa base, eu passei a usar os livrões de que forma? Para tirar uma dúvida, para revisar um capítulo mais importante, por exemplo... O livro de constitucional, eu sempre releio o capítulo de controle. Processo civil, tutelas provisórias é muito importante, administrativo. Tem capítulos mais doutrinários do que outros, que você pode estudar mais pela lei. Então, você vai selecionando o que vai ler. Perfeito. E a prova subjetiva? Como foi a prova subjetiva? Como foi a preparação? Como foi a preparação para sentença civil, sentença criminal? Como foi tudo isso? Certo, o TJCE foi minha segunda prova, né? Discursivo, isso. Discursiva e de sentença, isso, né? A primeira foi um terror, principalmente porque como eu vinha... Principalmente a sentença, porque como eu fiz de procuradoria, para fazer uma sentença penal, eu faltei arrancar todos os meus cabelos, assim, eu achei, meu Deus do céu, eu não sabia nem se condenava, se inocentava, eu fiquei assim... Foi uma experiência terrível. Mas aí depois, estudando mais, treinando mais, eu acho que eu já... Entre uma prova e outra, entre o TRF5 e o TJC, acho que isso é até interessante dizer, eu não deixei de treinar, sabe? Eu continuei fazendo um treinamento de... Continuou treinando sentenças. Isso. Eu acho que isso ajudou para que quando eu chegasse no TJC, eu já tivesse uma tranquilidade maior, não ficasse com aquele pavor que eu tinha no início, né? E eu estudava como? Treinando. Eu fiz o cursinho aqui do OUSE para discursiva. O curso da discursiva do OUSE. Isso, de discursiva e de sentença. E sempre enviava minhas respostas assim para obter o feedback. Porque eu acho que a gente consegue, em pouco tempo, né, que é do resultado objetivo até a sentença, e corrigir muitas questões pontuais com o feedback que a gente recebe dos professores, com dicas, com orientações pessoais. Uma coisa que me ocorreu agora. E como é que estar do lado oposto? Agora, você é professora de curso de sentença, curso de discursivo. Como é corrigir a prova dos alunos? Assim, eu acho super interessante, porque às vezes eu penso assim, essa questão aqui é muito fácil. Os alunos vão pensar, que bobagem, ela tá perguntando isso. Eu penso a mesma coisa até hoje. Eu fico assim, todo mundo vai nem dar cabimento. Eu acho que não vão nem responder a minha pergunta. Quando a gente vê, isso aqui foi um deslize que o aluno cometeu, foi uma bobagem que acabou esquecendo, ou então coisas assim mais básicas, como a gente tenta reforçar, não deixar de colocar o artigo, não deixar de colocar o entendimento jurisprudencial. Aí são coisas assim que meio que é senso comum que a gente deve fazer. Mas na hora de escrever é outra coisa, né? Então, é fácil como professor eu falar, esqueceu isso aqui, uma bobagemzinha, mas quando a gente está do outro lado como aluno, é tanta pressão, tanta coisa que esses deslizes são comuns e assim, treinar, ter esse feedback do professor é importante para ir corrigir. E como foi estudar humanística? Além de eu Porque estudei... muita gente tem medo da humanística, né? Na verdade, não é medo. Assim, pelo menos falando... Contigo não era medo, né? Não é medo. Por exemplo, antes eu achava que eu tinha medo de penal e processo penal.
Essa questão de medo, eu acho que é falta de familiaridade que a gente tem com a matéria. Concordo plenamente. Aí, por exemplo, eu tenho medo de empresarial. Na verdade, eu não gosto de estudar empresarial. Ah, mas vou te dizer uma coisa, empresarial, eu sempre estudava, quando eu ia fazer a prova era sempre um problema. Eu costumo dizer, eu gosto de empresarial. Na verdade, eu gosto muito. Eu acho que é uma das matérias que eu mais estudei. A lei de falência, na época, era uma lei que eu adorava. Eu gosto de empresarial. O empresarial é que não gosta de mim. O problema é... Pois é. Acontece mesmo. Aí a questão da humanística é essa, porque como normalmente não é cobrado em provas objetivas e a gente vê no começo da nossa faculdade, então tem um lapso temporal muito grande que você não sabe nem quem é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, foi muito importante ter feito o curso com você, assim, nas videoaulas, eu acho que eu cheguei a assistir 2 vezes. E imprimi o material, anotava e... O Felipe conhece meu irmão, né? Conheço Evandro. Demais, o Evandro. Pois é. Brilhante. Eu sempre digo pro Evandro, quando ele disse, minha irmã vai fazer o curso de prova subjetiva e tal, eu sempre dava uma olhada especial lá nas respostas dela e eu sempre dizia, essa família é brilhante. Essa família é brilhante. Eu acho que eu tive a ajuda dele também, assim, porque eu falava, Evandro, o material é... O material não, que estão cobrando isso, aquilo, outro. Aí ele tem, assim, 200 milhões de livros. Aí ele selecionava 1 milhão e me dava daqui. Aí eu tentava estudar alguns capítulos, assim, foi muito bom. Foi interessante até me reaproximar dessa matéria, da temática da humanística, porque a gente não aborda, né, só essas questões filosóficas e sociológicas bem distantes da nossa realidade. Eles trazem muito para perto... Cada vez mais é uma coisa que mostra como aquilo funciona na vida do magistrado, né? Reflexões sobre a atuação do magistrado sobre uma perspectiva de como ele pode ser determinante ali na própria engenharia do Estado, né? Como ele pode interferir, como ele pode gerar problemas se ele não tiver uma reflexão filosófica, como ele pode resolver situações bem práticas de conflitos humanos usando técnicas de mediação, de conciliação, né? Porque o humanística isso é uma coisa que pesa muito em humanística, né? Então, bacana saber. E o curso específico do TJ Ceará foi um curso que eu acho que foi bem feliz, né? A gente foi bem ali no rumo do que caiu mesmo nas provas. E aí passou na prova subjetiva, mas teve o problema do português do CESP, né? Também, como é que foi essa? Foi tenso, né? Essa questão do português do CESP. Não só para você, mas eu acho que para... Acho que uns 75% dos candidatos, né? Que é o português do CESP, né? Primeiramente, para quem não sabe. Quem não está familiarizado com ele. Foi uma fórmula que foi inserida no edital, que meio que passou batida de alguns candidatos, que acabava atribuindo peso 2 para questões de erros de português, mais peso até do que era atribuído aos aspectos jurídicos. E essa... O que é que era analisado? Era ortografia, sintaxe e gramática. Mas o CESP também tem um manual que impõe umas regras que não existem em outro lugar, não sendo o próprio manual do CESP, de como você deve fazer citações, de como você indica a numeração. Eram umas coisas assim, bem esdrúxulas, que eu pessoalmente achei, não deve ser tudo isso que estão falando. Mas, inclusive, no curso do OUSE, a gente teve aula especificamente sobre essa questão do português. Eu acho que tinha um material do manual do CESP. Tem um manual do CESP. Aí o que é que eu, bonitona, achava? Não, eu sei escrever, vai dar tudo certo, vai dar. E quando eu recebi... sei, né? Quando eu recebi a minha nota, meu Deus do céu, eu não passei. E quando eu vi uma questão, uma das questões que eu mais tinha gostado, e vi a nota, meu Deus, o que é que aconteceu? Essa questão eu achei que tinha ido muito bem. Será que eu copiei outra coisa do rascunho para a prova? Eu achava assim que tinha acontecido, que eu tinha ficado louca no meio da prova. E quando saiu o espelho da correção, que eu vi que não tinha passado por questões de português, meu mundo caiu, né? Como dizia a cantora. Fiquei arrasada, eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou deixar de passar no concurso da minha casa por causa disso. Compreendo, aceito que foi um erro pessoal meu, que eu deveria ter levado assim mais em consideração, mas eu também entendo que não foi uma cobrança justa. Além de ter sido atribuído uma pontuação maior do que a pontuação jurídica. Isso é um absurdo. Diminuir a pontuação é totalmente desproporcional, é totalmente irrazoável que
o que não é o português, né? Não é português, é aquela forma de português que o CESP exige, Isso. vale mais do que o conteúdo jurídico. Isso é absurdo. Os meus erros eram o quê? Era questão de citação de artigo, de caligrafia, eram coisas assim que eu ficava, não tô acreditando. E então, como o Felipe falou, foi mais ou menos 2/3 do pessoal do concurso que foi reprovado por conta do português, né? Que a gente ficou falando que era a fórmula do português. Então, a gente formou um grupo para ir até o CNJ para questionar realmente a legalidade dessa fórmula e com um esforço conjunto, assim, muito grande, que eu acho que esse pessoal desse concurso do TJCE é abençoado, assim. Cada comarca que receber vai ser uma comarca abençoada, que é gente que merece mesmo, assim, porque batalhou para ser aprovado esse concurso. Nós conseguimos que a fórmula fosse derrubada no CNJ, o que repercutiu, inclusive, em outros concursos, né? Como o TJ Bahia e outras provas da CESP. As provas do Ministério Público parece que continuam cobrando, mas acho As outras carreiras eu acho que continuam que é cobrando. questão de tempo, Mas assim, foi muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. E depois do sufoco, foi assim, uma tormenta. Final de 2018, a minha ansiedade foi parar lá no alto. Esse tema é um tema que é, inclusive, caro pra gente aqui, porque a gente percebe que cada vez mais os alunos estão ficando mais ansiosos. Como é trabalhar essa questão da ansiedade? O que você falaria para as pessoas que estão assistindo a gente e são ansiosas? Gente, eu falo assim que primeiro você tem que reconhecer que existe algo dentro de você que lhe causa essa angústia, que lhe causa essa pressão, enfim, e que você tem que tentar aprender a lidar. Como é que eu comecei a lidar? Eu comecei a fazer sessões de terapia, ir para psicóloga realmente, porque como eu estudei por muito tempo, eu ficava sempre naquela, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu deveria ter desistido? Eu tinha pesadelo com desistindo de concurso, eu tinha pesadelo dizendo assim, uma pessoa chegava pra mim e dizia, você é aquela pessoa que quase deu certo, como se eu tivesse tentado muito e chegasse no momento... Você tinha pesadelos com a pessoa dizendo isso? Eu tinha vários pesadelos. Meu Deus. Era horrível. Aí fui pra terapia, fui fazer yoga, pratico yoga desde 2015, final de 2015, eu acho que isso me ajudou muito, até o momento que eu precisei também ir para o psiquiatra, para realmente fazer um tratamento com medicamento, porque essa cobrança do concurso, essa pressão que a sociedade, que a família, que os amigos e que nós mesmos nos colocamos, acabou me adoecendo, assim, se eu não chegasse a um ponto de me cuidar, eu não teria conseguido passar nesse concurso, assim, foi realmente uma fase muito difícil, não apenas o TJCE, mas o conjunto todo, assim, é muito difícil. Concurso público tem muito isso, né, de que, assim, vai formando um profissional, mas no meio do caminho vai um pouco destruindo o ser humano, né, o que é uma temeridade, né, porque o ideal é que você chegue no final com um ser humano forte e um profissional qualificado. Mas eu acho assim, que desconstrói e constrói, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, por todas as dificuldades, e que assim, até eu postei há poucos dias no Instagram, que essa conversa que eu tô tendo com o Felipe, ou qualquer coisa que eu venha a dizer, e que qualquer pessoa que estude para concurso venha a dizer, não reflete o que a gente realmente passa, né? Que em 40 minutos a gente não vai conseguir resumir com fidelidade o que foram esses vários anos, né, de estudo. É muita dificuldade, vários problemas, são problemas familiares, problemas pessoais, essa questão de você se colocar à prova, porque às vezes quem menos acredita em nós mesmos somos nós mesmos, a gente sempre acha Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, assim, é muito, muito triste, sabe? E eu acho que a gente precisa pegar um pouco mais leve com nós mesmos, sabe? Aceitar as derrotas, aceitar que, como você estava falando, que vai desconstruindo a gente, desconstrói, mas também constrói. Porque eu acho que com tantas derrotas, com tantas dificuldades, a gente aprende a ter mais humildade, a ter, assim, mais atenção ao que realmente vale a pena. Às vezes eu me desmoronava por coisas pequenas e depois eu passei a ver que não, tem tanta coisa mais importante, eu não vou deixar que isso me abale, que isso acabe com as minhas estruturas. Eu acho que a gente tem que ter muita perseverança, muita fé em Deus, a buscar apoio da família, dos amigos, apoio médico, apoio de um exercício físico, apoio
da fé, da oração, do que for, para conseguir vencer essa batalha e sair reconstruído. Perfeito, maravilhoso. E para encerrar, como foi a preparação para a prova oral? Treino muito. Muito. Treinava como? Primeiro, assim, tem aquele medinho de treinar. Você acha que não sabe nada. Você acha que não vai saber responder nem o seu nome. Assim, pra eu perder um pouco o medo, eu comecei a treinar comigo mesma olhando pro espelho. Coloquei um espelho, assim, encostado na parede da sala e fiquei treinando. E depois treinei muito com meus amigos, assim, os amigos que eu fiz no concurso. Fiz o cursinho do OUS, excelente. Fiz o cursinho de oratória da Rogéria Guida, lá no Rio de Janeiro. Passei uma semana lá, também foi muito bom. E eu acho que o curso, a preparação para a prova oral tem 2 momentos. Um momento seu, você estudando, revisando as matérias, tentando fixar aqueles pontos mais importantes, aqueles conceitos básicos. E o momento do treino, assim, se você realmente vai conseguir falar, que às vezes dá um branco, se as suas ideias são concatenadas, que às vezes a gente fala uma coisa e lembra de outra, fica tudo misturado, ninguém entende nada. Então, esses 2 momentos são muito importantes. E ter um grupo de colegas que você possa treinar é muito importante. Fazer um curso para receber dicas, aquela sua primeira aula, você dá uma primeira aula, são 12 passos, São 12 técnicas que a gente trabalha. 12 técnicas, pronto. Aquelas 12 técnicas ali, maravilhosas. Assim, eu fazia as anotações. São 12 técnicas que o Felipe dá pra você, assim, sair craque na prova oral. Eu anotei e preguei, assim, na frente da minha mesa, sabe? Eu ficava olhando. Então, assim, o pessoal fala, você é mais desinibida, você nunca foi de ser tímida, por isso que deu certo. Não, gente, eu vi gente de todos os tipos e qualidades fazer a prova oral. E é realmente assim, uma questão de você ter uma preparação boa e chegar lá e fazer a sua parte. E quanto mais se treina, mais perde aquele medo, sabe? Você chega lá na prova e você pensa assim, é mais um treino com os meus amigos. Abre a prova e fala. Quando você menos espera, acabou. Perfeito. Diana, para encerrar agora eu tenho 2 perguntinhas que eu tenho tentado concluir aqui esses primeiros episódios do Trajetórias com elas, que a primeira como eu até já comentei, há muitos alunos que estão estudando, que estão no começo ou mesmo no meio ali das suas próprias trajetórias, eles acham que para passar em concurso tem que ser alguém especial, tem que ser alguém brilhante, acima da média, um QI extraordinário. O que você tem para dizer para essas pessoas? Que para passar, basta não desistir. Tem que continuar estudando, tem que se levantar depois de cada queda, tem que ter muita fé em Deus e fé em você, que a aprovação tá para quem não desiste, para quem realmente, assim, batalha muito, e se você batalhar muito, se você não desistir, vai dar certo. Acredite em você, acredite em Deus. Já deu certo. Tá escrito, né? É realizar. E outra coisa... interessante isso. E outra coisa que eu tenho para perguntar é que dicas, de forma mais geral, você pode dar para essas pessoas que estão nessa caminhada? Certo, eu acho que a dica principal é resolver muitas questões, principalmente as questões da banca e da carreira que você vai prestar o concurso. Não deixar de lado o estudo da lei, às vezes a gente tem uma preguiça, porque é meio chatinho ler a lei, mas leia, porque o básico tá lá. E assim, tente identificar o seu melhor horário, o seu melhor método de aprendizado. Se você tá meio perdido, tente fazer um cursinho, que isso pode lhe ajudar. Eu gostava muito de fazer um curso assim para revigorar as energias, ou então eu gostava também de comprar papelaria nova, que isso já levantava meu ânimo, sabe assim. Tente mudar um pouquinho o que você já vem fazendo da mesma forma ao longo dos anos, que isso pode lhe dar um ânimo e as coisas fluírem melhor. Perfeito. Liana, muito obrigado mesmo. Acho que foi muito enriquecedor. Você tratou desde de leitura da lei até como lidar com a ansiedade. Acho que isso vai ajudar muitos e muitos candidatos. Muito obrigado mesmo. É uma honra, uma satisfação tê-la no OUSE. É uma honra e uma satisfação poder conversar com você aqui no Trajetórias. Muito obrigado e até a próxima, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer
pergunta que vocês queiram fazer, sugestão de melhoria do Trajetórias, pode mandar pro e-mail do Ouse, que vai estar aqui abaixo. Podem ir no site do Ouse e no Fale Conosco também e conferir lá e mandar qualquer dúvida, pergunta, questionamento, sugestão, crítica. A gente quer conversar com vocês mesmo, tá ok? Então, até a próxima. Valeu!